Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Estamos aqui hoje diretamente do Calheiro, na casa do Murilo e da Jéssica. A gente está louvando ao nome do Senhor junto. Eu gostaria de começar esse momento de louvor lendo com vocês, Salmo número 40. Leremos até o versículo 4. Salmo 40, de 1 a 4. Que diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados na mentira. O salmista nos convida então a confiar no Senhor, porque em Deus nós temos a nossa confiança. Por mais que os poderes da terra possam cair, a economia pode cair, o Senhor faz com que nós permaneçamos em pé. Eu gostaria nessa hora então estar orando ao Senhor, pedindo que Ele nos direcione nesse momento de louvor e adoração que é dada ao nome dEle. Vamos orar nesse momento então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa hora, Pai, agradecidos, Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, Pai. O Senhor é um Deus que contempla as nossas vidas, Deus, e que o Senhor possa, Pai, nos ensinar a esperar em Ti, Senhor, a confiar somente no Senhor, Pai. E como o salmista falou, que o Senhor possa colocar no nosso lábio, Pai, um novo cântico, Pai, um cântico que venha engrandecer ao nome do Senhor, Pai. Tira do nosso coração, Deus, toda a murmuração, Pai. Tira da nossa vida, Pai, todo o medo, Pai, que nos acomete, Pai, mediante essa situação tão difícil que estamos passando, Pai. O Senhor venha abençoar, Pai, grandemente também aqui a casa, Senhor, do Murilo e da Jéssica, Pai. Obrigado por esse momento aqui de comunhão, Pai. Esperamos o mais breve possível, Deus, junto com a igreja, poder louvar e engrandecer o nome do Senhor, Deus. Que o Senhor venha, Pai, de encontro ao nosso coração nessa hora, Pai. Que a nossa vida seja um louvor agradável ao Senhor, Deus. Fica conosco nesse momento, Pai, que é de louvor e engrandecer o nome do Senhor, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Nosso primeiro canto, então, fala que tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, não por merecimento de cada um de nós, mas por tudo aquilo que Deus fez em Cristo por cada um de nós. E maior é aquele que está em nós. Bem maior do que essa pandemia, bem maior que todas as dificuldades que nos acometem, é o nosso Senhor Jesus. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito
glória a Deus. Que certeza maravilhosa. Maior é Cristo que está com cada um de nós. Maior do que todos os nossos medos, mediante essa situação que temos enfrentado, de dificuldade, de doença. Bem maior é Deus do que tudo isso. Nosso próximo canto, então, vai dizer que os reis da terra se prostrarão diante do Senhor. Todos esses grandes presidentes que têm tanto poder na mão, que oprimem tantas pessoas, vão ter que se prostrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e confessar que Ele é Senhor. Isso é algo tremendo e vai ser um momento que jamais houve igual. Mas o canto também vem dizer que o Senhor reine em nossas vidas, reine hoje. E é isso que nós precisamos, que Cristo reine em nosso coração, que o reino dele venha sobre a vida de cada um de nós. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, entre nós, Senhor. Reina hoje, entre nós, Senhor. Parará, parará, parará. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Viverá.
do Senhor. O nosso último canto, então, é um clamor para que nosso Senhor volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o clamor da igreja que adora ao nome do Senhor, pedir para que Ele venha, para que Ele volte, para que venha julgar esse mundo que está tão longe da vontade dEle. Então é o clamor da igreja, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor juntos. Se
nome do Senhor Jesus. Que a gente possa ter esse sentimento, né, de confiança em Deus, sabendo que Deus cuida da vida de cada um de nós. Eu sei, meus irmãos, que esse é um momento que traz medo, traz insegurança, mas nós cremos que Cristo está olhando pela vida de cada um de nós. Eu queria mais uma vez agradecer ao Murilo e a Jéssica, né, pela casa. Estamos aqui diretamente do Calheiro, terra boa, que mana leite e mel. A gente, antes da palavra agora, gostaria de convidar o Murilo para que estivesse orando. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por esse momento, Pai, de louvor, Pai, de gratidão por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai. Queremos pedir também para que o Senhor venha proteger, Pai, nossas famílias, Deus. Sabemos que nada foge do Teu controle, Pai, e que o Senhor está no comando de tudo, Pai, e que nada acontece sem a Tua permissão, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, com a Tua palavra, que ela venha nos edificar nesse momento, Senhor Deus, em nossas casas, que a gente possa, mesmo distante, Deus, buscar o Senhor, buscar crescimento, Pai, conhecimento na Tua palavra, Senhor Deus. Fica conosco. Assim é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Agora voltamos aqui para o Jordão. Não estamos mais no Calheiro, né? Mudou o cenário. E a gente vai nessa noite então dar prosseguimento àquilo que o pastor Rodrigo já vinha pregando, né, a respeito das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E nessa noite eu gostaria de conversar com vocês a respeito da carta à igreja de Tiatira, que se encontra lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 18 até o 29. Apocalipse capítulo 2, de 18 ao 29, que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, meus irmãos, nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e nos colocamos, Pai, diante do Senhor nessa hora, Pai, pedindo o teu direcionamento, Pai, pedindo que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor. Somos dependentes de Ti, Senhor. Carecemos, Pai, da Tua misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Deus, a enfrentar, Pai, um momento tão difícil o qual nós estamos vivendo, Senhor. Tanta incerteza, Pai, tantas dificuldades, Senhor. Deus, quantas pessoas perdendo as suas vidas, Senhor, por causa dessa doença, Pai. Mas que o Senhor esteja, Pai, nos direcionando, Pai, esteja guardando a vida de cada um de nós, Deus. Que o Senhor possa, nesse momento, Pai, conduzir os nossos corações, Deus. Que o nosso coração seja edificado com a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.
esse ano estamos falando a respeito da igreja que segue, e de como ser uma igreja que segue em tempos de crise, em tempos de dificuldades, como esse que nós estamos enfrentando agora, um momento diferente. Acredito que nenhum de nós tenha passado por um momento desse, de pandemia. Como a gente pode ser uma igreja que segue a Cristo, né? Uma igreja que vem a engrandecer o nome de Deus num momento tão difícil do qual a gente está enfrentando. A carta que a gente leu, de Apocalipse capítulo 2, versículo 18 em diante, vai falar da igreja de Tiatira. Essa cidade de Tiatira era uma cidade da província romana na Ásia, e ali então uma moradora ilustre dessa cidade, que a gente vai conhecer ela lá no livro de Atos, é Lídia, vendedora de púrpura. E nessa cidade então, diferente de Éfeso, que tinha os seus templos, as suas coisas mais pomposas, a cidade de Tiatira praticamente era uma cidade de comerciantes, de pessoas então que vendiam púrpura, vendiam bronze, e nesse contexto que a igreja está inserida, as pessoas então nessa cidade que participavam desses comércios, elas faziam parte de um sindicato. E esse sindicato então, uma vez no mês, eles se reuniam e faziam ali então uma grande festa em homenagem aos deuses, das divindades que representava cada um desses sindicatos. Então ali havia imoralidade sexual, ali havia comidas sacrificadas a ídolos. E é nesse contexto então que a igreja de Tiatira ela está inserida. O versículo 18, né, o apóstolo João começa a dizer, escrevendo em respeito no versículo 18, o apóstolo João começa então a escrever ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Aqui então Cristo se apresenta como sendo o Filho de Deus, diferente do que pensavam os imperadores romanos, que achavam que eles é que eram os filhos de Deus. Cristo é o único Filho de Deus. E o apóstolo continua dizendo então que Cristo tem os olhos como chama de fogo. Ele consegue penetrar o mais profundo do ser de cada um de nós. Ele conseguia contemplar, Cristo contemplou a igreja em Tiatira, contemplou a igreja durante toda a história da humanidade e contempla a minha e a sua vida. Os seus olhos são como chama de fogo. E vai reforçar então essa ideia de que os seus olhos são como chama de fogo, que a tudo penetra, que a tudo vê. Ele reforça essa ideia no versículo 23, quando na parte B, quando ele vai dizer que todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Cristo contempla e conhece a cada um de nós. E como ser uma igreja que segue, uma igreja que busca a Deus, sabendo que a gente tem um Deus que contempla o mais profundo do nosso ser. Por um lado, isso é algo maravilhoso, saber que Deus conhece cada um de nós como a gente realmente é. Mas por outro também é um desafio, porque ele vai pôr em xeque as nossas intenções, os motivos, as motivações do nosso coração. E como ser uma igreja que segue mediante isso? Como ser uma igreja que busca a Cristo em tempo de crise? A gente aprende então aqui com a igreja de Tiatira que, em primeiro lugar, uma igreja que segue a Cristo, ela é uma igreja que ela é rica em amor e boas obras. A igreja que segue a Cristo em tempos de dificuldade, ela é rica em amor e em boas obras. Acompanhe comigo o versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A igreja de Tiatira era uma igreja viva, uma igreja operante, uma igreja onde o amor reinava entre aqueles irmãos. Muito diferente da igreja de Éfeso, que a gente viu que perdeu, deixou de lado o seu primeiro amor. Então, uma característica de uma igreja que segue, que quer agradar a Cristo em tempos de crise, tempos esses que nós estamos vivendo, a maior característica da igreja é o amor. Demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Há muitas pessoas, meus irmãos, nessa hora, que estão desesperadas, que estão tristes, abatidas mediante essa situação, com medo da morte. Muitas pessoas nessa hora estão passando por dificuldades financeiras,
muitas pessoas nessa hora estão passando por dificuldades diversas. E cabe à igreja que segue demonstrar esse amor, essa obra de amar, essa obra que vem engrandecer o nome do Senhor, que vem mostrar para as pessoas aquilo que Cristo fez em nossas vidas. Era uma igreja que era firmada na palavra de Deus, era uma igreja que perseverava, era uma igreja então que crescia no amor, na graça e no conhecimento de Deus. Esse é um desafio para cada um de nós como igreja, para cada um de nós como cristãos, crescer em amor para com Deus e para com o próximo. É isso que Cristo faz quando ele resume os mandamentos em 2. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E como a gente tem visto pouco isso no cenário brasileiro, não é verdade, meus irmãos? A gente tem visto tantas pessoas brigarem a respeito do ministro da Saúde, brigando a respeito das colocações do presidente Jair Bolsonaro, e a gente tem visto muitos irmãos brigarem por isso. Muitas pessoas que estão mais preocupadas com esse interesse político e não estão preocupadas em demonstrar o amor, a solidariedade, estender o braço àquele que tanto precisa nesse momento. E essa era uma característica dessa igreja em Tiatira. Uma igreja amorosa, uma igreja firme na palavra. E uma igreja que crescia a cada dia. Mas em segundo lugar, eu aprendo também nessa carta algo que nós não devemos fazer. Apesar de ser uma igreja viva, apesar de ser uma igreja operante, apesar de ser uma igreja de boas obras, era uma igreja que permitia o falso ensino. E a segunda característica que eu aprendo de uma igreja que quer realmente servir a Deus, que quer seguir a Cristo em tempos de crise, ela é uma igreja que não deixa se levar pelo falso ensino. A igreja que serve, a igreja que segue, ela não deixa se levar pelo falso ensino. Acompanhe comigo o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Provavelmente o nome dessa mulher não era Jezabel, mas ela faz uma alusão a Jezabel, mulher de Acabe, a mulher da Sírio-Fenícia que introduziu o culto a Baal ao povo de Israel, fez com que o povo de Israel se prostrasse diante de Baal. Depois você pode acompanhar isso na sua Bíblia, lá no livro de Reis, capítulo 16, você lê todo o capítulo para ficar bem familiarizado com a história. Então essa mulher estava ensinando na igreja de Tiatira que os cristãos que ali estavam não podiam se desvincular desses sindicatos. Porque se a pessoa que era um vendedor se desvinculasse desse sindicato, ela praticamente estava declarando sua falência. Então ela falava que os cristãos não deveriam se desvincular desse sindicato. Deveriam então servir a Deus, mas também servir a essas divindades, se prostituindo, fazendo coisas que desagradam o coração do Senhor. Então nós como crentes no século XXI, no ano de 2020, que queremos servir, que queremos seguir a Cristo, nós temos que deixar de lado toda a imoralidade, todo o falso ensino, toda a idolatria. Essa mulher fez um estrago tremendo nessa igreja. E o povo então permitiu que essa mulher ensinasse coisas que vão contra a vontade de Deus. E nós como cristãos precisamos, na graça de Deus, abandonar toda a imoralidade, todo o olhar pecaminoso, todas as nossas intenções, clamar para que Deus transforme o nosso coração, purifique os nossos olhos, purifique o nosso entendimento, purifique a maneira que nós vimos o mundo. Essa Jezabel então fazia com que as pessoas se prostituíssem, fazia com que as pessoas, então os cristãos, estivessem dentro da igreja, mas também estivessem praticando as obras do mundo. E como isso é comum nos nossos dias, como isso é comum de vermos pessoas que não querem abrir mão de alguns benefícios, pessoas que querem servir a Cristo, mas não querem abandonar o jeitinho brasileiro, pessoas que querem adorar a Cristo, mas não querem perder as suas mordomias, os seus contatos, as suas influências, as suas regalias.
nós não vemos esses políticos, pastores, que são deputados, senadores, a gente não viu eles nesse momento de dificuldade que o Brasil está passando, abrirem mão dos seus benefícios, dos seus privilégios, nem do fundo partidário para ajudar no combate dessa pandemia. Esse tipo de ensinamento que Jezabel impregnou na igreja de Tiatira. O status é mais importante do que servir a Cristo. Essas pessoas também elas achavam que, fazendo parte dessa doutrina, dessa mulher, dessa Jezabel, eles estariam adquirindo o conhecimento profundo de Deus. E Cristo vai dizer então que o conhecimento que eles têm, praticando tais coisas, não é o conhecimento de Cristo, mas é o profundo conhecimento das coisas de Satanás. Então, que Deus nos ajude a gente ser uma igreja que não se deixa levar pelo falso ensino, que não se deixa levar pela imoralidade, que não deixa se levar pelo interesse. Que Cristo seja acima de todas as coisas na minha e na sua vida, meu irmão. Em terceiro e último lugar, eu gostaria de conversar com vocês que uma igreja que segue, uma igreja que adora a Deus, uma igreja que vai vencer em tempos de dificuldade, que vai seguir a Cristo verdadeiramente, ela é uma igreja que ela tem uma promessa maravilhosa, que ela reinará eternamente com Jesus. Acompanhe comigo a leitura do versículo 26 em diante. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Deus nos dá a promessa e a garantia que reinaremos com Ele, mediante a tudo aquilo que Ele fez na cruz por cada um de nós. Não por merecimento nosso, não por nada daquilo que a gente fez, faça ou irá fazer, mas tudo por causa da justiça de Cristo. Nós, a igreja que serve a Cristo, julgará as nações no dia do julgamento mediante a justiça do justo juiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer também que no versículo 28, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. A estrela que começa brilhando fraco, mas que vai brilhando até o seu esplendor. Isso é a obra que Deus faz na vida da igreja que segue. Nós seremos transformados, nossos corpos mortais serão transformados e reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Romanos faziam alusão à estrela da manhã, a Vênus. Eles adoravam essa divindade, projetavam sobre ela o triunfalismo. E nós também, mediante a obra maravilhosa que Cristo fez por cada um de nós, nós também reinaremos triunfante com o nosso Senhor Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Que Deus nos ajude a ser uma igreja que segue em tempos de dificuldade. Que Deus nos ajude a ser uma igreja rica em amor. Que Deus nos ajude a estender o braço àquele que necessita. Que sejamos uma igreja, que sejamos crentes amorosos, praticantes de boas obras. Não essas obras que muita gente tem feito, não essas obras que muitos têm feito, fazendo doação de cestas básicas e tirando fotos para que a pessoa apareça, não esse tipo de obras, mas uma obra que venha honrar e glorificar o nome do Senhor. Lembrando que Ele sonda e vê os corações, lembrando que Ele tem olhos como chama de fogo, então Ele conhece a intenção do nosso coração, que seja a nossa boa obra para honrar e glorificar ao nome do Senhor. Que Deus nos ajude a fugir dos falsos ensinos, que Deus nos ajude a fugir da imoralidade sexual, que Deus nos ajude a fugir da idolatria que acomete o nosso coração, que Deus nos ajude a viver uma vida que honre e agrade o nome dele, para que assim, eu e você, meu irmão, junto com a Igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra, juntos reinarmos pelos séculos dos séculos, juntos com aquele que nos amou, o nosso grande e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final dessa breve meditação a respeito da palavra do Senhor. Eu peço a Deus que Ele possa abençoar a vida de cada um de vocês, que Ele possa contemplar a vida de cada um de vocês, que Deus esteja indo na direção de cada
necessidade de cada um de vocês, meus irmãos. Eu gostaria de estar orando agora nesse momento, colocando a nossa vida diante de Deus, colocando nossas necessidades, colocando nossos medos, nossas preocupações diante daquele que é o único capaz de nos ajudar em momentos como esse. Vamos orar então nessa hora. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja amorosa, a sermos pessoas que estejam engajadas em proclamar o Teu amor, em proclamar a Tua verdade, em proclamar as boas novas do Evangelho, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fugir, Deus, de todo falso ensino, Pai, a fugir de Senhor, de toda a artimanha do maligno, Pai, de nos levar a fazer aquilo que desagrada o coração do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos promete que reinaremos com o Senhor eternamente. Obrigado porque essa promessa está baseada na Tua fidelidade, Senhor. Não está baseada na força do nosso braço, não está baseada no nosso intelecto, Senhor, mas apenas, Senhor, no Teu grande e bendito amor com que o Senhor amou a cada um de nós. Nos abençoe e nos guarde. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus. Amém.